Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Os Futebolísticos. Hoje vocês terão muitas novidades por aqui. Já aproveitando, se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos, que tenho certeza que vocês vão amar saber o que acontece no mundo do futebol. E você não vai acreditar na última curiosidade deste vídeo. Sério, é surreal. Futebol na Holanda. O futebol na Holanda é mais do que um esporte, é uma parte vital da cultura nacional, refletindo a paixão, a habilidade e a inovação do povo holandês. Com uma rica história no futebol, incluindo grandes clubes e jogadores lendários, a Holanda tem um lugar especial no cenário mundial do esporte. Além disso, a cultura do futebol holandês está intimamente ligada a outros aspectos da vida no país, como a culinária, festas tradicionais e turismo. História e curiosidades do futebol holandês. Origens e desenvolvimento. O futebol na Holanda começou a ganhar popularidade no final do século XIX e início do século XX. A Associação Real Neerlandesa de Futebol, KNVB, foi fundada em 1889, e a Liga Nacional, Eredivisie, foi estabelecida em 1956. Primeiros clubes históricos como o Sparta Rotterdam, fundado em 1888, e o Ajax, fundado em 1900, são pilares do futebol holandês. Influência internacional. A Holanda é conhecida por sua influência no desenvolvimento do futebol total, uma tática revolucionária que enfatiza a versatilidade dos jogadores e o movimento contínuo. Futebol total e lendas do jogo. A Holanda introduziu ao mundo o conceito de futebol total nos anos 1970, sob a liderança de Rinus Michels e jogadores como Johan Cruyff. Johan Cruyff, um dos maiores jogadores de todos os tempos, Cruyff foi um gênio tático e um jogador incrivelmente talentoso, que revolucionou o jogo com sua visão e habilidade. Rinus Michels, o técnico que desenvolveu o futebol total, Michels levou a Holanda à final da Copa do Mundo de 1974 e teve um impacto duradouro no futebol mundial. Clubes de futebol na Holanda. A Eredivisie, a principal liga de futebol da Holanda, é o lar de alguns dos clubes mais renomados e bem-sucedidos do país. Ajax. História e conquistas. Fundado em 1900, o Ajax é o clube mais bem-sucedido da Holanda, com mais de 30 títulos da Eredivisie e 4 títulos da Liga dos Campeões da UEFA. Academia de Jovens. Conhecida por sua academia de formação, o Ajax produziu talentos como Johan Cruyff, Marco van Basten e, mais recentemente, Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong. PSV Eindhoven. História e conquistas. Fundado em 1913, o PSV tem uma rica história de sucesso, incluindo múltiplos títulos da Eredivisie e uma vitória na Liga dos Campeões em 1988. Talentos famosos. Jogadores como Ruud Gullit, Romário e Arjen Robben iniciaram ou desenvolveram suas carreiras no PSV. Feyenoord. História e conquistas. Fundado em 1908, o Feyenoord é um dos 3 grandes clubes da Holanda, com vários títulos da Eredivisie e uma vitória na Liga dos Campeões em 1970. Aficionados torcedores. Conhecidos por sua torcida apaixonada, os jogos em casa no estádio de Kuip são famosos por sua atmosfera vibrante. Cultura do futebol na Holanda. Torcedores e estádios. Os torcedores holandeses são conhecidos por sua paixão e lealdade. Os estádios são locais de grande animação e apoio fervoroso. Atmosfera nos estádios. Estádios como a Johan Cruyff Arena, Ajax, Philips Stadion, PSV, e de Kuip, Feyenoord, são conhecidos por sua atmosfera elétrica e torcidas organizadas. Cultura de suporte. As torcidas holandesas são muito engajadas, criando coreografias impressionantes e cantando hinos de apoio durante os jogos. Rivalidades. As rivalidades no futebol holandês são intensas e emocionantes, adicionando uma camada extra de drama aos jogos. De Klassieker, o confronto entre Ajax e Feyenoord é a maior rivalidade do futebol holandês, com jogos que são sempre aguardados com grande expectativa. PSV versus Ajax, outra rivalidade significativa, especialmente pela frequência com que essas equipes competem pelo título da Eredivisie. Culinária holandesa. A culinária holandesa é rica e variada, com pratos que refletem a história e a cultura do país. Pratos típicos. Stroopwafel, uma iguaria doce feita de 2 camadas finas de waffle com uma camada de caramelo no meio. Aren, arenque cru, tradicionalmente servido com cebolas e picles, é um lanche popular, especialmente durante a temporada de Aren. Erwenswep, também conhecida como sopa de ervilha, é uma sopa espessa feita com ervilhas, carne de porco e vegetais, típica dos meses de inverno. Bitterballen, bolinhos fritos recheados com carne servidos com mostarda, frequentemente encontrados em bares e durante eventos esportivos. Festas tradicionais. A Holanda celebra uma série de festas e eventos tradicionais que são parte integral de sua cultura. Festas e eventos. Koningsdag, Dia do Rei, celebrado em 27 de abril, é um dia de festas e celebrações em homenagem ao aniversário do rei, com mercados livres, música e eventos por todo o país. Sinterklaas, uma festa tradicional em dezembro, celebrada com a chegada de Sinterklaas e seus ajudantes, Zwarte Piet, que trazem presentes para as crianças. Carnaval, celebrado principalmente nas regiões católicas do sul do país, é um período de festas, desfiles e fantasias antes da Quaresma. Cidades e regiões turísticas. A Holanda é um país repleto de cidades encantadoras e paisagens pitorescas. Amsterdã.
Atrações turísticas. A capital é famosa por seus canais, museus como o Rijksmuseum e o Museu Van Gogh, e a casa de Anne Frank. Vida noturna. Conhecida por sua vibrante vida noturna, com inúmeros bares, restaurantes e casas noturnas. Roterdã. Arquitetura moderna, reconhecida por sua arquitetura inovadora, como a Ponte Erasmus e o Mercado Municipal. Cultura e arte. A cidade tem uma cena artística florescente, com museus como o Kunsthal e o Museu Boijmans van Beuningen. Haia. Sede do governo. A cidade é o centro político da Holanda, abrigando o Parlamento e o Palácio da Paz. Praias e cultura. Conhecida por suas praias em Scheveningen e sua rica oferta cultural, incluindo o Museu Mauritius. Outras regiões. Giatorhor, conhecida como a Veneza do Norte, é uma vila pitoresca famosa por seus canais e ausência de estradas. Keukenhof, o maior jardim de flores do mundo, localizado em Lisse, é um espetáculo de cores durante a primavera com suas vastas plantações de tulipas. Cultura holandesa. A cultura holandesa é rica e diversificada, refletindo a história marítima e mercantil do país. Artes e literatura. Pintura. A Holanda é o berço de mestres da pintura como Rembrandt, Vermeer e Van Gogh. Seus trabalhos são exibidos em museus ao redor do mundo. Literatura. Escritores holandeses como Anne Frank e Harry Mulisch contribuíram significativamente para a literatura mundial. Músicas e festivais. Música. A Holanda tem uma rica tradição musical que vai desde a música clássica até o pop e a dance music. DJs holandeses como Tiesto e Armin van Buuren são mundialmente famosos. Festivais de música. O país é conhecido por seus festivais de música, como o Amsterdam Dance Event e o Pinkpop. Curiosidades sobre a Holanda. Inovações em engenharia. A Holanda é famosa por suas inovações em engenharia hidráulica, incluindo os icônicos moinhos de vento e os modernos diques e barragens que protegem o país do mar. Liberdade e tolerância. Conhecida por sua abordagem progressista em questões sociais, a Holanda foi um dos primeiros países a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ciclismo. Com mais bicicletas do que habitantes, a Holanda é um paraíso para os ciclistas, com uma vasta rede de ciclovias. Reflexão final. O futebol holandês é um reflexo do próprio país, inovador, apaixonado e com uma rica história. O impacto da Holanda no futebol global é inegável, desde o desenvolvimento do futebol total até a produção de alguns dos maiores talentos do esporte. A cultura do futebol está profundamente enraizada na vida cotidiana, criando um ambiente onde o esporte é tanto uma forma de entretenimento quanto uma expressão de identidade nacional. Além do futebol, a Holanda oferece uma tapeçaria cultural rica e diversificada, com culinária deliciosa, festas tradicionais vibrantes e cidades que são verdadeiras joias turísticas. A combinação de inovação, tradição e um espírito de comunidade faz da Holanda um lugar único e fascinante para se explorar, seja através do futebol ou de sua cultura em geral. Algumas considerações finais. A Holanda continua a ser um exemplo brilhante de como o futebol pode ser uma força unificadora e inspiradora. Com uma história rica, uma cultura vibrante e um futuro promissor, o futebol na Holanda certamente continuará a cativar e inspirar torcedores em todo o mundo. Explorando o futebol, a culinária, as tradições e as belezas naturais do país, fica claro que a Holanda tem muito a oferecer, tanto dentro quanto fora dos campos de futebol. Perspectivas futuras do futebol holandês. O futebol na Holanda está sempre em evolução, e há muitas razões para acreditar que o futuro do esporte no país será brilhante. Desenvolvimento de jovens talentos. A Holanda continua a ser um dos melhores lugares do mundo para o desenvolvimento de jovens talentos. As academias de futebol dos principais clubes, como Ajax, PSV e Feyenoord, são reconhecidas mundialmente por sua capacidade de formar jogadores tecnicamente proficientes e taticamente inteligentes. Inovação em treinamento. As academias holandesas estão constantemente inovando em métodos de treinamento, utilizando tecnologia avançada e abordagens científicas para melhorar o desempenho dos jovens atletas. Exportação de talentos. Jogadores formados na Holanda continuam a ser altamente valorizados por clubes de todo o mundo, garantindo que o país mantenha sua influência global no futebol. Impacto das mulheres no futebol. O futebol feminino na Holanda tem crescido exponencialmente, impulsionado pelo sucesso da seleção feminina. Campeãs europeias. A seleção feminina da Holanda ganhou a Eurocopa Feminina de 2017, aumentando significativamente a popularidade do esporte no país. Desenvolvimento e inclusão. Há um foco crescente em desenvolver a infraestrutura para o futebol feminino, desde as categorias de base até as ligas profissionais, promovendo a inclusão e a igualdade de gênero no esporte. Sustentabilidade e comunidade. Os clubes de futebol na Holanda estão cada vez mais comprometidos com práticas sustentáveis e com o apoio às suas comunidades locais. Estádios ecológicos. Muitos clubes estão investindo em estádios ecologicamente corretos, utilizando fontes de energia renováveis e implementando práticas de gestão de resíduos. Programas comunitários. Os clubes holandeses frequentemente se envolvem em iniciativas comunitárias, utilizando o futebol como uma ferramenta para promover a saúde, a educação e a coesão social. Turismo e cultura holandesa. Explorar a Holanda oferece muito mais do que apenas futebol. O país é um destino turístico diversificado, com algo para todos os gostos. Cidades históricas e modernas. Utrecht, com seus canais únicos e catedrais antigas, Utrecht é uma cidade que combina história e modernidade de maneira harmoniosa.
Maastricht, localizada no sul do país, Maastricht é conhecida por sua rica história romana, arquitetura gótica e uma vibrante cena cultural. Paisagens naturais. Parques nacionais. A Holanda possui belos parques nacionais como o Parque Nacional Hoge-Veluwe, onde os visitantes podem explorar florestas, dunas e até um museu ao ar livre. Campos de tulipas. Na primavera, os vastos campos de tulipas em locais como Lice criam um espetáculo visual deslumbrante que atrai turistas do mundo inteiro. Eventos e festivais. Dia da Libertação, comemorado em 5 de maio, este dia celebra a libertação da ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial, com eventos em todo o país. Festival de Luzes de Amsterdã. Durante o inverno, a cidade de Amsterdã se transforma em uma galeria de arte ao ar livre com impressionantes instalações de luzes ao longo de seus canais. Veja mais conclusões. O futebol na Holanda é um microcosmo do país, inovador, apaixonado e comunitário. A influência holandesa no futebol global é indiscutível, e a cultura futebolística do país continua a evoluir e prosperar. Além do futebol, a Holanda oferece uma rica tapeçaria de cultura, história e belezas naturais, tornando-se um destino fascinante tanto para os fãs de esportes quanto para os entusiastas de viagens. Ao olhar para o futuro, é claro que a Holanda continuará a ser uma força importante no mundo do futebol e além. Com seu compromisso com a inovação, sustentabilidade e comunidade, o país está bem posicionado para continuar a inspirar e cativar pessoas de todo o mundo. Se você é apaixonado por futebol, arte, história ou natureza, a Holanda tem algo especial para oferecer, tornando cada visita uma experiência memorável e enriquecedora.